Antes de eu começar a falar, Deus me incomodou de falar um texto para vocês, está em Gênesis 11. Quando o povo se reuniu para construir uma torre para chegar ao céu, naquela época não havia outras línguas, todos falavam as mesmas línguas. E Deus viu aquele intento do ser humano e olhou e disse um para o outro, Pai, Filho e Espírito Santo: desçamos e vamos interferir. Porque se nós não interferirmos, eles alcançarão o intento que eles desejam. Por quê, meu irmão? Porque eles falavam a mesma língua. A igreja de Cristo na terra precisa falar a mesma língua. Profetize sobre seu filho. Profetize sobre as crianças da igreja, mesmo que não seja seu filho. Deus não esquece nada do que nós oramos, viu, meu irmão? Quando eu tinha 13 anos, eu me rendi a um apelo e vim ao altar e falei: Deus, eu aceito a tua vontade. Estou aqui. Não por mérito, mas pela misericórdia de Deus, que tem me sustentado até o presente momento. Então, meus irmãos, não tenha medo de abrir a tua boca e profetizar. Falar: não, eu estou pensando da minha cabeça. Não. A autoridade de Deus na terra somos nós. Instrumentalização de Deus na terra somos nós. Eu queria aproveitar, eu estava falando com o pastor David que eu amei isso aqui. São estações, né, pastor? Saíram da estação da comunhão e entraram na estação da libertação. Calhou de nós estarmos aqui, nosso ministério primordial, meu e da minha costelinha. Quem conhece minha costelinha aqui? Não é essa aqui, não, é aquela. Fica em pé, querida. Pastora Renata, minha ajudadora, né, minha costelinha que Deus tirou daqui e me devolveu essa lindeza. Trabalhamos com libertação. Eu falei: pastor Deus, você fez de propósito, né? Botou a libertação de propósito e trouxe a nós para falar de libertação. Aí o povo ficou com medo. Nossa, ele vai começar a orar e vai ser um caicai, né? Isso não é libertação, viu, meus irmãos? E libertação não é para quem não conhece a Cristo. Incrível, né? Libertação é para crente, meu irmão. Deus demorou 40 anos para chegar com o povo em Canaã, né? Você acha que uma viagem que duraria 40 dias, por que durou 40 anos? Para tirar o pecado de dentro dele. E eu queria falar um pouquinho hoje com vocês a respeito desse pecado. Vocês estão dispostos a me ouvir? Gente, o meu primordial é ensino, então eu gosto que vocês participem. Então responda minhas perguntas, não tenham medo não, viu? Uma das coisas que, na maioria das vezes, nos impede de sermos realmente libertos é uma palavrinha que a gente entende como sentimento e não é um sentimento. Muitas vezes nós pensamos que é sentimento, mas não é. Às vezes é uma defesa. Eu queria falar com vocês hoje um pouquinho a respeito da palavra que se chama orgulho. O orgulho excessivo é um dos motivos primordiais que os crentes não alcançam a verdadeira liberdade. Aprendem, vivem há 40 anos dentro da igreja e não são libertos. A primeira de João fala assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Eu queria lançar uma pergunta já aqui para você. Você pode ser perdoado e não purificado? O que vocês acham? Sim ou não? Sim.
Nós somos trinos, nós não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos um espírito que tem uma alma e que habita um corpo. Nessa ordem, tá? Nós não somos um corpo que tem uma alma, que tem um espírito. Porque a palavra nos foi falada assim: em amor vos gerei. Deus gerou o nosso DNA? Não. Quem gerou o nosso DNA foi os nossos pais, não foram? Namoraram lá, aí apareceu Eliseu. DNA humano, não é? Mas Deus fala assim: antes que você tivesse forma, espera aí, era dentro do ventre? Não. Antes que você tivesse forma, eu te amei e te gerei em amor. Então Deus gerou primeiro o teu espírito. Então a ordem é essa: espírito que tem uma alma, que habita um corpo. Então nós podemos ter perdão dos pecados e não sermos libertos? Nossa, estou vendo um monte de interrogação aí. Sim, meus irmãos. Porque Cristo falou assim: eis que eu vim para que tenham vida, vírgula, e que essa vida seja abundante. São duas coisas diferentes. Antes da vírgula, salvação. Depois da vírgula, vida aqui na terra. Vida em abundância. Não é abundância de bens, tá? Porque abundância de bens é mera consequência. Porque se você se posicionar debaixo da vontade de Deus, a palavra fala assim: as bênçãos correrão atrás de você e o alcançará. Você está entendendo a diferença? Está fazendo sentido o que eu estou falando para você? Hã? Então nós podemos ser perdoados, mas não purificados de todos os pecados, ou das consequências dos pecados. Tá? Basta, para o arrependimento, você se achegar no altar e pedir perdão a Deus, com o coração sincero, e você é perdoado. Automaticamente o teu espírito é religado ao espírito da divina Trindade. Compreende o que eu estou falando ou está difícil? É necessário um pouquinho mais, você caminhar um pouquinho mais. Você tem que interagir com os princípios divinos, ok? Transparência, acabei de ler, andarmos na luz. Quem anda na luz consegue andar com mentiras, meu irmão? Andar na luz é andar em princípio de transparência. E a reconciliação, ou seja, ter comunhão. Como é que você vai ter comunhão com uma pessoa que você não perdoa, irmão? Tem jeito? Se você não sabia, eu vou dizer, não tem jeito. Se você não perdoa, existem algumas pendências espirituais que te desequilibram. Alguns créditos espirituais. Créditos de dívida. Entende? É meio utópico o que eu estou falando. O arrependimento lida diretamente com a cura do pecado. A transparência e reconciliação dissolvem essas consequências espirituais. Está difícil de entender, gente? Quando você confessa o pecado um ao outro, você cala no reino espiritual a voz do acusador. Está difícil essa introdução? Não estou pregando ainda, gente. Estou introduzindo aqui para ver se vocês entendem aonde eu quero chegar lá na frente. Satanás, ele é o príncipe das... Então, tudo que está em trevas está sob a autoridade de quem? Minha? Jeová? Sim ou não? Todo campo que envolve a ignorância espiritual, por exemplo, cegueira, traumas ocultos, né? Compreende sobre a jurisdição de quem?
Para lidarmos com isso, precisamos conhecer a verdade. Conhecereis a verdade. E ela vai fazer o quê? Vai te salvar? Nós estamos falando de salvação aqui, não? Eu queria falar a respeito um pouquinho com vocês de vida plena no Espírito. Liberdade. Para lidarmos com essa cegueira, a gente precisa fazer o quê, gente? A gente está lidando isso aqui, quem está fazendo EFOL aí não fala não. Tem que amar uma coisinha de Deus. Correção. Deus é amor. E Ele nos corrige, porque Ele nos ama. Então, para você lidar com a cegueira, você tem que se submeter à correção de Deus, amar a correção. Entenda, correção não é só punição. Se você pensa que corrigir o teu filho é só puni-lo, alguma coisa, em algum lugar você está errando com o teu filho. Quando eu estou falando filho, eu estou falando gênero humano, tá? Pode ser filho e filha. Então, correção é instrução, limites e de vez em quando uma varadinha. Porque a palavra nos ensina, e eu creio que que a Bíblia é a palavra, não contém a palavra, é a palavra. Então Deus fala: não retires a vara do teu filho, para que mais tarde você não se entristeça. Ok? Então, nessa introdução, eu queria que você prestasse atenção que eu estou falando em orgulho. E para que a gente quebre esse orgulho, a gente precisa se humilhar. A humilhação, gente, é a chave para a remissão e a confissão dos pecados. Eu queria que você voltasse um pouquinho lá atrás, porque muitos teólogos falam que Deus, às vezes, não quer nos expor. Sim, Deus nunca quer nos expor, Deus quer expor o pecado. Por exemplo, quantos sabe como que era a configuração das tendas de Israel no deserto? Existia a tenda do tabernáculo, 2 para lá, 2 para cá, 2 para lá e 2 para cá, todos em volta da tenda, certo? O que se fazia uma vez por semana? Vou fazer eu, tá? Toda semana você teria que ir ao templo ou ao tabernáculo oferecer uma oferta de expiação. Por quê? Cristo ainda não havia morrido. Concorda? O que é essa oferta de expiação? É você santificar o seu pecado através do sangue. Não é isso? Não é? É ou não é? Então, eu briguei com a minha costela, falei um monte de impropérios para ela, e na sexta-feira, que é o sábado judaico, começa às 18 horas, não é na sexta que é feito, é no dia do sábado, então eu vou confessar o meu pecado como? Eu achei que a minha briga com ela foi muito grande, peguei um bezerro, não é? Um bezerrão bonito. Passei a corda na cabeça do bezerro e saí da minha tenda e fui para onde? Onde ficava a tenda do tabernáculo? No centro. E eu, por exemplo, vou dizer, era lá da tribo de Sacar, lá, uma das últimas lá. Eu pegava o novilho e vocês me vendo aqui. O que você ia falar, David? Não, que pecadão, hein, meu? O que você aprontou com a costela lá para oferecer um novilho, hein? Vocês entendem? A gente brinca, mas vocês entendem o que Deus está fazendo com o pecado? Expondo o pecado, não ele. O altar não é lugar de exposição, é lugar de arrependimento. Humilhação, a chave da confissão. Deixa eu acelerar aqui, que a minha costela já está beliscando eu lá com o zóio. Humilhação é um processo de renúncia e repúdio com o objetivo de tratar responsavelmente. O que é responsavelmente, gente? É minha culpa. Não foi a mulher que tu me desses. Entende? Feridas, injustiças, defraudação, que você defraudou ou que você foi defraudado. Esse processo tem um ponto forte de conflito
E aí eu quero chegar onde a palavra-chave. Qual é o ponto forte do conflito aí? Nessa situação. Se eu for um pouco orgulhoso, eu me recuso a fazer esse processo. Entendem? E eu me recusando a fazer esse processo de arrependimento e confissão de pecados. Confissão de pecados, meus irmãos, para ser sanado, não é oração silenciosa, não, viu? Senhor Deus, me perdoa, porque eu pequei. Confessei o meu pecado. Senhor Deus, lembra da oração lá dos dois no muro das lamentações? Senhor, me perdoa, que sou pecador. E o outro, Senhor, me perdoa, porque eu não sou igual a ele. Isso é confissão de pecado. Essa voz de justiça própria que gera esse orgulho, né, de amargura, de vergonha, fica em alto volume, prevalece sobre a sua vontade e adoece o seu coração. Isaías 57 fala assim: porque assim diz o Senhor, o alto e excelso, que habita na eternidade, cujo nome é Santo, Santo, Santo. Num alto e santo lugar habito, ele diz, também com o coração do humilde habito. Olha que Deus se coloca como Ele realmente é, no alto e sublime trono, santo, santo, santo. E Ele habita no coração de quem? Do humilde. Então, esse humilde não é pobre. Pobreza, caristia, não é sinal de humildade, tá, gente? Eu conheço muita pessoa paupérrima, que é extremamente orgulhoso. Então, meus queridos, Deus está falando para você assim: quando o teu coração realmente se abre do orgulho, eu habito nele. Do coração do orgulhoso, eu me desvio. E eu quero entrar realmente no tema dessa mensagem hoje, que eu queria te convidar a abrir a 2 Reis, capítulo 5. Eu vou ler só o verso 1, depois eu vou discorrendo a respeito do capítulo para que vocês entendam. Quantos conhecem a história de Naamã aqui? Levanta a mão. Poucos, né? Naamã, o leproso, quantos lembram? O general sírio, o leproso, lembraram? É dele que eu queria falar com vocês. Fala assim, 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Naamã, chefe do exército do rei Arã, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Naamã, ele era uma celebridade na terra dele. Ele era o general de todos os exércitos da Síria, que por circunstância havia dominado Israel nessa época. Tá? Só que Naamã tinha um probleminha aí. E esse probleminha a gente já está falando a respeito dele aqui, vocês já devem ter entendido o que eu quero dizer. Era o chefe dos exércitos da Síria, naquela época, o maior exército. Orgulho da posição, ele tinha um comodismo espiritual. Eu brinco com os alunos quando eu falo, é aquele famoso peitinho de pomba. Quem sabe peitinho de pomba, o que é? Sabe aqueles maromba que puxa ferro? Tem algum aí, não? Gosta de puxar ferro? Puxar ferro é fazer exercício na academia, né? E anda assim. Não é o seu caso, não, né? Não. Esse é o famoso peitinho de pombo. É o jeito que Naamã andava, com todas as medalhas, com aquela farda lustrosa, bonita, não é? Orgulho. Só que, para o meu entender aqui, acho que foi o maior inimigo de Naamã. Eu queria falar um pouquinho a respeito de Naamã. Quero falar os méritos dele primeiro, para que vocês entendam.
E para que vocês entendam o que eu vou falar a respeito do orgulho, eu quero ler um texto que está em Provérbios. Depois você lê, 18, 12, fala assim: antes da ruína eleva-se o coração do homem. E diante da honra, primeiramente vai ao quê? A humildade. Naamã era um grande comandante, como nós já falamos aqui, né? Do grande exército, dominou muitos povos, um deles o povo judeu, tá? Não foi só o povo judeu, foi dominado muitos povos. E entre eles, o povo judeu, não é? Naamã era um homem indiscutivelmente poderoso. 2 Reis 5:1 fala que Naamã era chefe de todos os exércitos da Síria. Primeiro ponto. Segundo, era estimado pelo seu rei, tinha maior apreço, o rei amava Naamã. Se você continuar lendo o texto, num só pedido Naamã, a primeira coisa, o rei já mandou fazer uma carta para ele. Vai lá, eu te dou autorização. Quem é que faz isso, se não é muito estimado? Não é? Outra coisa, ele era um homem justo. Terceiro ponto, que povo que Deus deu vitória para a Síria através de Naamã? Que povo? O povo judeu. O povo judeu vinha de um tempo de apostasia, né? Um tempo grande de apostasia. O que Deus fez? Então, vou tratar vocês, vão lá para o cativeiro. Não é? Então, Deus deu livramento para o povo da Síria sobre o exército de Israel, gente. Olha o texto, que loucura. Deus usou um sírio, não é assírio, tá? Ele é sírio, para ganhar do povo Israel, do povo escolhido. Eu, quando pego um texto, eu viro ele de ponta cabeça, gente. Eu aconselho você a ter essa vontade de buscar nas entrelinhas. Nós tivemos a oportunidade de viajar algumas horas juntos lá e eu tive compartilhando algumas coisas. Ele também, o pastor David, estou falando algumas coisas a respeito que estão intrínsecas na palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus é tão rica. Se eu fosse você, eu aceitava o meu desafio e aprofundava um pouco mais na palavra. Você só tem a ganhar. Então, voltando aqui, ele era um herói de guerra. Eu acho que quando ele andava, fazia até barulho, né? Tanta medalha que aquele homem tinha no peito. Outro ponto, ele era religioso, ele tinha esperança no Deus que ele servia, e não. Tinha fé, acreditou. De ato, quando foi falado que existia um Deus, para ele um Deus, que curaria a lepra dele, e automaticamente ele creu. Era um homem que temia. Na época não deu certo. Creu que o verdadeiro Deus, ou o Deus de Israel, podia curá-lo. Abrindo um parênteses aqui, hein? Oxalá nós crescemos um pouquinho como ele, do que o que Deus quer fazer em Governador Valadares, através de você. Foi falado para ele assim: meu Senhor, se o Senhor estivesse diante do profeta, do meu povo, que está em Samaria, ele curaria a sua lepra. Então Naamã, na hora, foi ao rei falar isso para o rei e falou que uma menina, está lá 5:3, havia falado para ele que um Deus curaria ele. Automaticamente, já falei, o rei preencheu uma carta para que fosse entregue ao rei de Israel, né, cativo, para que ele fosse curado. Outro ponto, ele podia comprar o que ele quisesse, o favor de quem ele quisesse. Ele levou uma pequena oferta para pagar isso aí, tá, gente? Pequeninha. Eu pretendo dar uma oferta dessa. Perdeu a oportunidade de falar amém, irmão? Pastor, perdeu a oportunidade de falar amém. Vocês querem saber a oferta de Naamã? Ele levou 10 talentos de prata. O que é 10 talentos, Eliseu? 300, em média, 350 quilos de prata.
Não sei nem quanto vai em dinheiro isso aí. E 6.000 ciclos de ouro. 68 quilos de ouro. É o maior peso de muita gente aqui, ó. 68 quilos de ouro. Também não tenho nem ideia quanto vale. E também levou roupas. Gente, a respeito de roupas, hoje em dia a gente vai em qualquer lugar, a gente compra roupa, né? Naquela época, esse termo rasgou as suas roupas, significava assim, tudo que eu tenho, eu rasgo. Porque a roupa, gente, era uma só por pessoa. Raríssimas exceções tinham 2 peças de roupa. Raríssimas exceções. Então ele levou aqui, acho que 10 mudas de roupa. Ó, gente, para brincar, isso aí seria 10 anos da vida de uma pessoa. Se você pôr uma roupa por ano. Então você imagina o tanto dessa oferta para comprar isso. Morava em uma nação privilegiada, tanto é que ele falou, tem que ir no Jordão? Por que não lá no Abana, no Farfar? Para você ter uma ideia, Abana significava rio de ouro, ou rio dourado. Por que eu tenho que ir nesse mequetrefe desse rio Jordão me banhar? Um rio barrento, que era de água escura naquela época. Acho que até hoje, eu nunca fui em Israel, mas pelas fotos que eu vejo, não é uma água muito bonita. Essa é uma nação privilegiada, ele tinha tudo, mas teve que ir a Israel. E o último ponto a respeito de Neemias, porém, fala lá nos... desculpa, o que eu falei? Oi, estou misturando a aula de manhã aí, ó. Naamã, porém, era leproso. Vocês acham que as pessoas viam a lepra de Naamã? Viam ou não via? Por quê? Por causa da indumentária dele, né? O orgulho dele, né? Farda, o jalecão, hoje é jaleco, jalecão. Devia ser muito bonito. Um monte de medalha, né? Aquele turbantão bonito, bem tapado, protegido do sol. Porém, era leproso. O que é lepra, gente? Uma doença, claro, né, Eliseu? Pô, pergunta besta. Hoje a gente conhece como hanseníase, né? Lá em Levíticos 13, há um tempinho bem atrás, já falava dela, tá? Descrita como inchaço, deformação e mancha lustrosa. Nessa mesma ordem é que ela aparecia, tá? Primeiro o inchaço, não é? Depois uma deformação e depois a mancha. Tá? Nessa ordem, entenda, guarda essa ordem aí. Comparamos essa lepra com o orgulho. Quero comparar 3 coisinhas. Orgulho, soberba, motivação corrompida, distorção, né? E esse brilho, oh, aleluia, glória a Deus. Lembra alguma palavrinha aí? Orgulho. Por que eu quero comparar essa vida e essa lepra de Naamã com orgulho? Fica essa pergunta no ar aí para você. O único problema de Naamã era o orgulho. Havia uma confiança exagerada em seus próprios métodos, em sua própria possibilidade de comprar ou adquirir alguma coisa. Vocês vão entender quando ele chegou diante do meu xará. E eu queria falar aqui agora a guerra que Naamã perdeu. Que aqui na Bíblia não cita nenhuma guerra que ele perdeu. Mas eu vou mostrar para vocês que ele perdeu. O rei da Síria respondeu a ele, vai, anda, eu te enviarei e darei uma carta para que você apresente diante do rei de Israel. Está lá no 5, de 5 a 7. Também levou o rei de Israel a carta que dizia, logo que essa carta chegar a ti, né, cure o meu servo. E logo que essa carta chegou nas mãos do rei, ele disse, pronto, morri, né? Não tenho poder de curar. Meu reino está cativo, então morri.
Perdi, playboy. O cara vai chegar aqui, vai exigir que eu cure ele diante da cara do rei. Rasgou as vestes, se humilhou, falou: acaso sou eu Deus que posso te curar? Naamã não estava acostumado a perder nada, gente. Era um vencedor nato. Venceu todas as batalhas. Deus levou ele ao extremo limite de teste. E eu vou explicar por quê. Espiritualmente falando, o segredo da cura é perdermos para quem? O segredo da cura é perdermos para Deus. Quando o adorador vem aqui, levante as suas mãos. O que isso significa, gente? Levantar as mãos. Às vezes a gente levanta as mãos por força, né? O cara chega e mostra um revólver para você e fala, não precisa nem falar, né? Você já se rendeu a ele. Então, o segredo é você se render a Deus, perder para Deus. Desculpa aí, hein? Esse é o segredo. Ele não estava acostumado. Quando ele percebe a possibilidade de ser curado em Israel, ele toma uma iniciativa forçando uma situação. Como de costume, agindo com arrogância e influência, não é? Do rei da Síria, que dava o suporte, dava a ele toda aquela força. Simplesmente ele chegou diante do rei de Israel e exigiu a cura. Deus, que é Deus. E esse profeta Eliseu, no qual o meu nome é igual, quase igual, só uma letra diferente, ele tinha um feeling espiritual que, nesse mesma situação, lá na frente, quando o seu moço, o seu talmidim, foi pegar as ofertas sem autorização dele, ele disse dizem que é Geazi, mas eu não tenho muita certeza, o texto não garante isso, que quando Geazi foi tomar aquela oferta sem autorização de Eliseu, Eliseu falou assim, o meu espírito estava com você. Isso é proximidade com Deus, irmão. Depois você lê lá, você vai entender o que eu estou falando. Queria que você fosse lá e lesse. Então Eliseu, por intermédio do Espírito Santo, entendeu essa situação no Espírito e foi ter com o seu rei. E disse ao seu rei assim, manda esse homem falar comigo, para que ele saiba que ainda há profeta em Israel. Profeta do Deus Altíssimo. E foi o que o rei de Israel fez com Naamã. Aí vem mais os tratamentos de Naamã, que é o que eu quero realmente deixar que você guarde. Primeiro tratamento de Naamã, gente, ele teve que ouvir o conselho de quem? O primeiro conselho que ele teve que ouvir de quem? De uma escrava que era obrigada a trabalhar em sua casa. Escuta, quem exerce uma posição de chefia aqui em qualquer coisa, no seu trabalho? Eu já fui chefe de equipe numa multinacional, eu chefiava umas 50 pessoas, não é? E é difícil a gente ser cristão e ser chefe, porque as pessoas querem nos manipular, porque conhecem a nossa fé, então falam, ele é crente, então eu vou com aquela conversinha, né? E vou levar ele no bico, né? Só que não é assim. Aí, essa menina presa, depois eu falo um pouquinho mais dessa menina aí, tá? Porque se fosse muitos de nós aqui, tinha falado, morra, vou abrir minha boca, Naamã, se exploda. Não, ela se deixou usar pelo Espírito Santo, falou assim, Naamã, quer dizer, ela não falou para ele, né? Porque ela falou para a mulher de Naamã, falou assim, se ele for para Israel e se colocar diante do profeta que está, eles não estavam em Israel, né? Eles estavam em Samaria, porque Israel tinha sido dominada, ele vai ser curado.
Esse é o primeiro tratamento de Naamã, gente. Ele teve que acatar o conselho de uma escrava. Fala com sinceridade para mim, querido. Você acataria? Aqui começa a primeira humilhação de Naamã. Não poderia nem admitir o conselho de uma escrava. Naamã foi herói de muitas guerras. Pelo texto, constatamos que foi próprio Israel dessas batalhas, não é? E essa menina presa, cativa, contra a força dela, ela não morava nem com os pais dela, tá? Ela orienta o seu inimigo a buscar ajuda lá em Israel. Gente, isso é ter um coração quebrantado. 2, primeiramente ele foi e se dirigiu ao rei. O rei falou, não é comigo não, filho, você vai falar com o profeta. Vai lá com o profeta. Aí ele se dirigiu a Eliseu. Eliseu recebeu Naamã? O texto não fala. Eliseu manda Geazi, o seu moço, dar um recado para ele. Vai lá no Jordão. Né? Naamã, com toda a sua indumentária, com seus cavalos, fala o texto. O que é cavalo, gente? O cara, quando chegava no lugar, e primeiro chegavam os cavalos puxando aquela carruagem, era um sinal do quê? Cavalo, naquela época, era sinal de poder. Tanto é que hoje, para mensurar o poder do motor elétrico, eles põem HP. O que significa o HP? É o poder do motor, o horsepower, não é isso? Estou certo? Poder. Então, Naamã, com seus cavalos, seus carros, parou aqui na frente da CLP, veio aqui. Não, desculpa, CLP não, desculpa. CLPA, né? Desculpa, pastor. O senhor troca nomes mesmo, me ajuda mesmo. Parou lá na frente, pensando ele, Eliseu vai sair lá de dentro, vai... em nome do Senhor, Deus, Jeová, eu te curo. Na cabeça dele era assim. O servo saiu assim. Quem é? Naamã. Vai lá tomar banho no Jordão, beleza? Tchau. O que Naamã fez? Foi tomar banho no Jordão? Ele foi embora. Eu vou embora desse lugar. Palhaçada, me tratando como o quê aqui? Isso aí é interpretação minha, tá? Não está na Bíblia isso aí não. Só que aí vem um outro tratamento. Naamã, no seu carro, indo embora. Aí o servo dele fala para ele, chefe, poxa, uma coisa tão simples os caras mandaram o senhor fazer. Se fosse uma coisa difícil, o senhor não ia. Se mandar o senhor escalar o Himalaia, o senhor não ia tentar? Eu ia. Mas então, mandou tomar banho no Jordão. O que cuja? A gente já está aqui mesmo. Outro quebrantamento. Teve que dar ouvidos aos seus empregados. Está vendo quando Deus quer tratar o orgulho? Os súditos dele foram usados por Deus para ser tratado. Naamã se enche de indignação. Fala, gente, eu não preciso me submeter a isso. Só que essa indignação humana é uma das evidências mais fortes desse espírito de orgulho que impetra em nossas vidas, meus irmãos. Glória a Deus, está vivo. Meus irmãos, o que eu estou falando com isso? Eu quero que vocês entendam o que Satanás implanta nos nossos corações, esse espírito, esse sofisma, de que Deus não quer te envergonhar. Imagina, você acha que Deus quer que você seja envergonhado? Aonde isso? Satanás, quando tentou Eva, ele não mentiu para Eva, gente. Ô, pastor, para de falar heresia. Ele não mentiu para Eva, gente. Ele só colocou um ponto de interrogação na oração. O que disse Deus? Não comerá desse fruto, senão você morrerá.
Pega essa mesma oração e põe uma interrogação no fim. Foi o que Satanás fez com Eva. Sofisma. Todo o entendimento correto, mas parte de um princípio mentiroso. É convencido pelos próprios súditos, 5, de 11 a 12. O grande comandante, estrategista, muitas guerras vencidas, tinha que aceitar a realidade que seus servos tinham razão. Gente, aqui a pergunta que não quer calar. Alguma vez você, por um acaso, acho que aqui não, acho que é só em Curitiba que acontecem essas coisas, que a gente ora e Deus coloca um absurdo na nossa frente como resposta, e você faz, sai de mim, Satanás, para de me enganar. Gente, Deus usa as coisas bobas para nos confundir, pseudamente sábios. É o que ele estava fazendo com Naamã. Outra coisa que Naamã teve que chegar diante do Jordão lá e diante de todos os seus servos, teve que se despir. Aonde Naamã chegasse com aquela indumentária, todo mundo saberia quem ele é, não é? Ou não? Mas a partir do momento que ele se despiu na beira do Jordão, qual é a frase que passou, eu creio, na cabeça dos servos? Eu creio que eles não falaram, né? Porque senão... Mas eles pensaram. O que você pensaria? Leproso? Gente, a lepra naquela época era o mais repudiante, ou a mais repudiante doença. Ninguém queria ficar perto de um leproso. Tanto é que existiam cidades de leprosos. Teve que se despir, verso 14 fala. Gente, a questão ali não era o Jordão para ele, a questão era o quê? O fato. Qual foi a frase que Geazi falou para ele? Vamos brincar aqui. Ô Naamã, vai tomar banho, cara. Entenderam? Naamã, quando se despiu, ele viu o que ele era realmente. Ele não era o que ele aparentava. Ele era impuro, sujo, leproso. O problema não era o Jordão, o problema era ele ter que se lavar daquela sujeira. Muitas vezes, o nosso problema não é nem a gente estar sujo, gente. Muitas vezes o maior problema nosso é a gente não admitir que a gente está sujo. Orgulho. Vou tomar um banhinho à francesa e tô... O que é banho à francesa? Troca de roupa e passa na nuvem de glória lá, né? De perfume, ó. Tô limpo, tô zerado. Esse é o pior fato. É a gente acostumar a viver na sujeira. Você não admitir que você está sujo. Quando Naamã entendeu isso, gente, que ele precisava realmente se despir de cada medalha, cada título, cada comenda que ele tinha, ele entendeu realmente, ele entrou em pânico, se sentiu totalmente exposto. O Jordão, gente, como o pastor David estava aqui ministrando aqui, Deus me falou uma palavra assim, né? O pastor David falou assim, traz um pedacinho do céu para cá. Foi isso que você falou? Eu estava orando e eu só ouvi uns detalhes. Gente, vocês creem que o céu é um lugar físico? É um lugar... Meus queridos, o céu, ele é uma dimensão. Quando muitas vezes
vamos dizer assim, em liberdade poética, a gente fala, vamos entrar no céu. O céu é trazido a nós. O céu é um ambiente gerado em nós. E o Jordão aqui também, gente, é um lugar espiritual. É um lugar que nós chegamos nele e declaramos o nosso arrependimento. Quando o povo saiu do Egito e passou os 40 anos no deserto e se chegou diante do Egito, do Jordão, o que Deus queria? Antes de eles começarem a entrar para conquistar a terra da promessa, eles foram o que no Jordão? Batizados novamente. Porque aquela geração não tinha nem sido circuncidada e nem batizada. Que batismo, eu estou falando loucura. O povo, quando saiu do Egito, a primeira coisa que Deus fez com eles foi batizá-los no Mar Vermelho. E quando todo esse povo morreu, esse povo que se chegou diante do Jordão, esse mesmo rio, Deus requereu deles o arrependimento. Batismo de arrependimento, circuncisão. O que é a circuncisão? A exposição pública de aliança de sangue com Deus. Então, o Rio Jordão é um lugar espiritual, meus queridos, é um lugar que Deus quer remover toda a sua vergonha, todo o seu opróbrio. Só que você precisa se despir. É onde que, por meio do arrependimento profundo, você começa a conhecer o que realmente Deus quer para você. Sete mergulhos. Por que 7 mergulhos? Deus não tinha poder para o primeiro mergulho, ele ser curado? Tinha ou não tinha? Mas Deus, gente, não pergunto por quê, mas eu sei. Deus tem uma coisa com números, principalmente com o número 7. Que dizem que é o número da totalidade, muitos teólogos falam muitas coisas a respeito, mas realmente a gente não sabe, não é? Em parte profetizamos, em parte conhecemos, como fala Paulo. 7 vezes, mergulho de 7 vezes. O que Deus estava querendo tratar em Naamã aqui era matar os 7 enganos do orgulho. O orgulho precisa ser completamente extirpado na nossa vida, meus irmãos. O orgulhoso vai chegar e vai falar do amor de Cristo para um pobrezinho? O pobrezinho orgulhoso vai chegar e falar de Cristo para um rico? Não precisa responder. O orgulho precisa ser exposto, confessado, tratado, renunciado, arrependido, crucificado e morto. No primeiro mergulho, eu creio que Naamã estava tremendo de medo por causa da exposição. Mas, porém, no último, ele já estava totalmente aliviado. Processo. Muitas vezes a gente quer as coisas de Deus, mas a gente não quer passar pelo processo. Tudo que Deus faz em nós, existe um processo, meu irmão. O tratamento de Deus ainda continua na vida desse irmão. Ele foi limpo, a pele dele se tornou, conforme a palavra, como ele era um bebê, pele de um bebê. Glória a Deus? Não. 2 Reis 15:16 fala assim, a palavra profética não deixava espaço para nenhum tipo de compensação. Esse tipo de compensação, gente, pode ressuscitar o orgulho e a sua justiça própria. Deus não reparte a glória dele com ninguém. É dele, somente para ele, por meio do Filho e tudo para ele. Quando Naamã ofereceu a oferta para o sacerdote,
Eliseu. Gente, isso era de comum, isso era lei, princípio, não é? Todos os que visitavam os profetas ou os videntes, porque os profetas ele tinham vários dons além do dom de profecia, também tinha o dom da vidência. Nem todo profeta é vidente, tá? Mas tinha esse dom. Então, era-se de comum ofertar na vida do profeta, porque o profeta não tinha trabalho, ele vivia da obra. E lá em Levíticos também foi estabelecido ofertas específicas. Não vou entrar nesse mérito, porque não é esse que eu quero falar com você. Mas Eliseu renunciou isso por causa do conhecimento espiritual que ele tinha a respeito da vida de Naamã. Então ele não aceitou o pagamento, falou, não vou tomar de nada que teu, vai embora, não quero. De novo ele não recebeu. E por último, a renúncia a Rinom, que nem eu falei, ou Rimon, algumas traduções mudam um pouco umas letras aí. Por quê? Porque ele sendo o chefe do rei, ou o chefe dos exércitos do rei, ele, outrora, devoto desse Deus, né, servia no sacerdócio junto com o rei. E ele foi humilhado de novo por causa que não foi aceita a oferta dele. Só que o tratamento dessa quebra de orgulho gerou tanta mudança na vida de Naamã, que Naamã se torna o primeiro intercessor pelo rei da Síria. Ele, de antemão, ele já pediu perdão aqui, na casa do profeta, por todas as vezes que ele teria que conduzir um rei ao templo. Depois você mata a sua curiosidade, vai lá ler o capítulo 5 inteiro, de 2 Reis, e você vai entender o que eu estou falando. A expressão real da libertação de Naamã vem por essa frase. De antemão, quero pedir perdão por as vezes que eu entrar no templo do Deus Rinom com o meu rei. Intercedeu, pediu perdão pelos pecados desse rei. Descobriu o segredo da presença de Deus. Profeta Miqueias, capítulo 6, verso 8, fala assim, só um minutinho aqui. Miqueias está na Bíblia, tá? Um dos últimos livros do Velho Testamento, capítulo 6, verso 8. Deus fala assim, ó ser humano, Ele já te revelou o que é bom e que Yahvé exige que de ti, se não apenas pratique a justiça, mas ame a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do seu Deus. O grande Naamã deixa de ser grande comandante. Em atitude de servo, ele descalça os pés e diz, eu sou o servo de Deus, do Deus de Israel. Gente, descalçar os pés não é se colocar em situação de servo, porque nós não somos servos. Cristo veio, fala Gálatas, para nos fazer filhos. Jesus, como veio, ele era o unigênito do Pai. E depois que ele veio, ele se tornou o primogênito. E nós fomos enxertados como filho. Mas a circunstância de você tirar os sapatos dos seus pés é um posicionamento de servo. Opção de servir ao seu Deus. E é isso que Naamã está fazendo aqui, se colocando em posição de servo, de intercessor pelo seu rei. Quando o orgulho e suas artimanhas penetram no coração, não se pode subornar, gente, o mundo espiritual. Males e maldições trafegam no mundo espiritual em velocidade absurda. Temos aqui um senhor orgulhoso que, mesmo com todo o apoio do seu rei, foi fortemente confrontado, Naamã. Uma escrava fiel, missionária, em uma terra estranha, com o coração contrito, humilhada,
ofereceu libertação ao seu Senhor. Aqui também vemos um profeta que era comprometido com o mundo espiritual, um feeling extraordinário com o Espírito Santo, motivado em realmente falar a respeito das coisas do reino de Deus. Nesse cenário todo que eu falei para você, aonde você se encontra? Nós vimos muitas figuras aqui. A figura de um profeta, a figura de um rei, a figura de um general orgulhoso, motivado pelo dinheiro, pelo poder de compra. Aonde você está nesse cenário? Eu queria te convidar a ficar em pé por um minuto.